devemos conhecer e desejar cumprir para a honra e glória do Senhor e para o bem do próximo, que é uma atitude vencedora. Todo aquele que segue Cristo deve ter na sua vida uma atitude vencedora, cotidiana, todos os dias, para, na verdade, poder ser o sal que salga, que dá o gosto de Jesus nas pessoas à nossa volta, que elas possam querer esse sal. Amém? Diz assim a palavra em Mateus 5, 11, 12 e 13. Diz lá assim, vamos ler, aqui da tela. Enquanto isso, perto dali, não, Mateus, não Marcos, filho. Mateus, é um bloco antes daquela esquina, isso. Mateus 5, 11. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem. Ah? Vocês ficam todos com raiva, não é? Estão a insultar-vos. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha só. Exultai e alegrai-vos sobremaneira. Essa é a atitude que nós devemos ter. Pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Amém! Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se nós somos crentes, mas não vivemos como crentes, nós vamos ser pisados. Porque deixamos de ser sal. Não vale a pena, hoje em dia, nas nossas modernices, redes sociais, telemóveis, seu sal. Amém? Não vai na conversa. Seu sal, tempera com Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E porque se nós não salgarmos, se nós não formos o sal, possamos trazer o gosto de Jesus para as pessoas, o amor de Jesus para as pessoas, o carinho do Espírito Santo, não tem nada, o Espírito Santo não vai ter nada para temperar aquelas vidas. Amém? Temos que ser o sal. Glória ao Senhor. Então, porque o Senhor nos ama tanto. Eu já sei como é que é. De vez em quando puxa-me as orelhas. Porque o Senhor nos ama tanto, Ele não tem problemas em nos dizer a verdade, embora essas verdades serão duras, mas porque Ele nos ama, Ele diz, para nosso bem, não para nos repreender. Ei, acorda! Não estás a fazer? Para com isso! Queres que eu te abençoe e continuas na tua? É isso, o Senhor chama-nos a atenção, não é? E nós precisamos ouvir, saber ouvir e acatar e cumprir, obedecer. Amém? Para nosso próprio bem e também para exemplo de outras pessoas poderem olhar para nós como nós somos o sal. Amém? Por isso ele nos chama a atenção. O apóstolo Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, escreveu o livro de Tiago, que é o Provérbios do Novo Testamento. Em Tiago 1, versículo 22, diz assim Tiago: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Porque se for só apenas ouvintes, nós nos iludimos, nós enganamos a nós mesmos, a mais ninguém. Eu ouvi a palavra, mas não praticamos a palavra. Nós estamos a enganar nós próprios, porque o Senhor está-nos a dar dicas para nós termos sucesso na vida. E nós estamos a ignorar essas dicas. Então, amados, nessa passagem que nós lemos de Mateus, Jesus diz-nos que, como o seu povo, embora das ofensas, embora disso e daquilo, nós devemos sim marcar a diferença. Nós devemos sim, ser sim o sal bem salgadinho, cheio do tempero, amém, de Jesus, do bom cheiro suave do conhecimento de Cristo. Amém, mostrar Jesus às pessoas, que as pessoas possam olhar para nós e sentir Jesus. Talvez muitos não vão gostar, tudo bem, isso é a carne. Mas no fundo, eles vão saber, essa pessoa tem razão, essa pessoa está certa, eu estou errado. Eles vão saber, a gente não precisa dizer nada.
porque Deus ama aquela pessoa também, ou não? Quer que aquela pessoa chegue mais a Ele. Então, temos que temperar este mundo com a palavra de Deus. Mas, infelizmente, neste mundo fora, existe muita gente enganada, muita gente envolvida em crenças, em religiões, em filosofias modernas, etc., que não tem nada, mais nada a ver com esse sal de que Jesus nos fala, que nós devemos ter esse sal. Não tem nada a ver com isso. Então, muitos líderes, muito respeitados, líderes religiosos, respeitados por esse mundo fora, eles dizem o seguinte: quando perguntados nesta área, eles respondem: não, as religiões são como caminhos diferentes para o mesmo Deus. Já ouviram falar disso? São caminhos diferentes para o mesmo Deus. Mentira. Há só um caminho para Deus. E esse caminho é Jesus. Não é? O Senhor diz assim: quanto a essa gente que vem para enganar as pessoas, eles próprios estão enganados e vão enganar outros. Eles nem sabem que estão enganados. João 8,44, o Senhor diz assim: para essa gente que quer enganar, quer dizer que não é por aí, não é por Jesus nada, não é, não sei, olha aí. Jesus diz: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. A natureza dele não tem verdade. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso, é o pai da mentira. Amém? Eu digo isso para logo dizer o seguinte: quanto àqueles que dizem que várias religiões são caminhos diferentes para o mesmo Deus, eu quero dizer o seguinte, amados. Jesus assegurou-nos na sua palavra, eu creio na palavra de Deus, e Ele assegurou-nos na sua palavra, o Senhor Jesus, que Ele é o único caminho para Deus. Ele teve que o dizer, para nós termos algo em nos segurarmos, para não irmos para essas vãs doutrinas dos homens, para ficarmos firmes. Ele diz já em João 14, versículo 6, todos nós conhecemos essa escritura. Jesus diz o quê? Ele diz o seguinte: assegurou-lhes Jesus, Ele assegurou-nos, deu-nos a certeza. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há só um caminho. Esse caminho é Jesus. Amém? Esse caminho. E nós podemos ver assim: o caminho, a verdade e a vida. Antigamente, no tabernáculo, no templo, havia 3 portas, 3 entradas para a presença de Deus lá no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus. Shekinah, a glória de Deus. A presença de Deus estava ali, sob a Arca. Era o lugar santíssimo. E havia 3 portas, ou 3 que eram véus magníficos, não é? Bordados com arcanjos e etc. Lá, muito bem feito. Então, a primeira porta, que era quem vinha do deserto, tinha uma vedação à volta do tabernáculo, uma vedação, onde tinha o altar de sacrifícios, a pia de cobre, etc. Cá fora, ao ar livre, à luz do sol. A primeira porta, para se entrar para dentro, para a área do tabernáculo, é chamado o quê? O caminho. Chamava-se o caminho. Depois, passas para o altar de sacrifícios, onde eles sacrificavam os cordeiros, etc, etc. Ia-se em direção ao tabernáculo, tinha a pia de cobre com a água, o sacerdote olhava, via a sua cara toda suja, tinha que se lavar antes de entrar na presença de Deus. Assim como os homens, quando se veem com pecado, têm que se purificar no sangue de Jesus, não é? Antes de buscarem a Deus. E depois tinha aquele véu, o primeiro véu de entrada, que dava para o lugar santo, antes do lugar santíssimo. Esse véu chamava-se a verdade. Porque ao atravessar esse véu, entrava-se na verdade. Porquê? Tinha o candelabro, que representa o Espírito Santo, tinha a mesa dos pães da proposição. Ali a luz, já não era a luz natural do sol ou da lua, ali já era a luz do Espírito Santo, amém? A luz do candelabro do Senhor. E depois à frente estava aquele véu, que no dia que Jesus morreu, crucificado na cruz, a Bíblia diz que rompeu de alto a baixo. Que era aquele véu que dava acesso ao lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança,
com a presença de Deus lá. Então, para ser a presença de Deus, tem que se passar por 3 portas, né? O caminho lá fora, a verdade para entrar para o lugar santo e a vida, aquele véu que rompeu, para entrar para a presença do Pai, de Deus. Amém? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em Oséias 4, versículo 6, a primeira parte desse versículo, o Senhor diz assim, através do profeta Oséias, ele diz: eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra, porque fostes negligentes no ensino, etc, etc. Né? Eu também vos rejeito a falar com os sacerdotes que foram desobedientes e negligentes. Eu refiro-me só à primeira parte. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. O povo desta nação está a ser arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Vou falar. Amém? Vai estar na net. Tudo bem. O povo aqui desta nação precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Não precisa de outras religiosidades, outras doutrinas, mas senão a palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo descreve a religião assim. Já falei isso uma vez, mas vou falar outra vez. Ele descreve a religião da seguinte forma. Romanos 10, versículos 2, 3 e 4. Ele diz assim, ele diz sobre os religiosos que ele conhecia tão bem, eis que porquanto sou testemunha, quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Os religiosos têm zelo de Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, que é pela palavra. Não é? Mas, pois, não reconhecendo a justiça que vem de Deus, ou seja, a justiça de Deus, e buscando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Isso é religião. Eu escolho submeter-me à justiça de Deus. Que Deus me ajude. Amém? Aleluia. Então, concluímos então que a razão porque muitos são destruídos, é porque não conhecem, ou se conhecem, não cumprem com a palavra de Deus em suas vidas. Sabem Deus, sabem o que a palavra diz, mas não obedecem, não agem de acordo, não cumprem. Porém, se nós conhecermos a palavra, que é a verdade, Jesus diz que é conhecer essa verdade, essa palavra, nos libertará o conhecimento da palavra. Romanos 8, 31 e 32 diz assim. Romanos 8, 31 e 32. A conclusão, eu disse Romanos, a culpa é minha, filho, desculpa lá. É João 8, 31 e 32. Eu já estou com a cabeça não sei onde. Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eles eram crentes, eles creram em Jesus. Amém? Ele não falou para religiosos, falou para crentes que haviam crido nele. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então temos que permanecer na palavra para sermos discípulos. E conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis e cumprireis a minha palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. Assim nós somos bem-sucedidos na nossa caminhada com Jesus. Nós fazemos a nossa parte, cumprimos. Amém, amados? O profeta Churamingas, sabe quem é o profeta Churamingas? O profeta Churão é Jeremias. Tem as lamentações de Jeremias. Ele escreveu lá, não é? O profeta Churão. Ele escreveu lá em Jeremias, mas foi um grande homem de Deus. Jeremias 20, versículos 10 até 12. Veja lá o que ele diz lá. Jeremias 20, 10 a 12. Olha aí. Ouço muitos a comentar. Terror por todos os lados. Denunciai. Vamos denunciá-lo. O profeta, né? Ele está a avisar o povo do terror. Agora, vamos denunciar, mas é ele. Né? Denunciai. Vamos, denunciai. Todos os meus amigos esperam que eu tropece. Olha, o que pensei que é?
Todos esperam que ele tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, vamos dar a volta. E então prevaleceremos contra ele, nos vingaremos dele. Olha só, que amigos são esses. Mas Yahweh está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seu insucesso. Desonra eterna. Não tinha papas na língua desse profeta. Que jamais será esquecida. Meu Deus, é forte, não é? Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração. Ele conhece. A gente não tem como esconder dele. Ele conhece o que nos vai aqui dentro de nós. Permite que eu veja a tua vingança sobre os meus inimigos, porque confiei a minha causa a ti. Deus é por nós, irmãos. O Senhor é por nós. A igreja do Senhor Jesus está a ser edificada como uma igreja poderosa. Aleluia. Livre de influências e dos poderes das trevas, de influências das trevas. Eles bem querem entrar, infelizmente muitos conseguem entrar, mas ela continuará e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? É o que Jesus diz, lá em Mateus 16, 18. Vamos lá. Mateus 16, 18. Jesus diz, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, Cefas. Pedro, uma pedrinha. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, Hades é a palavra grega para inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, ele é Pedro, ele é nesse caso é o Pedrito. Tu és o Pedrito. E sobre essa rocha, já não é Pedrito, é uma rocha, edificarei a minha igreja. Que rocha é essa? Uns versículos antes, Jesus pergunta aos seus discípulos. Uns estavam a dizer, tu dizes que tu és o profeta Elias, outros dizem que tu és isto, tu és aquilo. E Jesus perguntou, e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus virou-se para ele e disse assim, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, essa revelação, essa verdade, mas o meu Pai está nos céus. Então, essa revelação, essa pedra, essa rocha de que Cristo é o Filho de Deus vivo, é a pedra sobre a qual Jesus está a edificar a sua igreja, aqui na terra. Amém? Não é o primeiro Papa, não é nada disso. É a revelação de que Cristo é o Filho de Deus. Amém? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Até o Senhor vier buscar a sua igreja. Eu acredito que falta pouco. Então, ao mesmo tempo que o Senhor diz isso, aleluia, Tiago 4, versículo 4, pastor, o apóstolo Tiago não é pastor, o apóstolo Tiago chama-nos a atenção aqui que há coisas nesse mundo com quais nós, seguidores de Jesus, não temos que pactuar. Nós não somos, para nos sermos aceitos, temos de ser um bocadinho das trevas também, para sermos aceitos pelos das trevas, e temos de ser depois, na igreja, temos de ser todo luz, para que os crentes olhem para nós e vejam que nós somos luz. Não, não somos luz, ponto. Lá fora, cá dentro, somos luz, amém? E por isso, o apóstolo Tiago nos alerta. Tiago 4, versículo 4. Adúlteros, sabe por que ele diz adúlteros? Porque a adoração, a verdadeira entrega do coração é para Deus. Nós temos que ser fiéis a Ele. E não sermos fiéis a Ele na igreja, mas quando estamos lá fora, estamos fiéis a outro Senhor, ao espírito desse mundo. Quem faz isso, comete adultério perante Deus. Por isso ele diz, adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Olha só.
Aí já muitos crentes fazem a mala e saem da igreja. Vamos embora. Mas essa é a verdade. Amém? Olha só. Jesus também diz em Mateus 6:24 que nós não podemos servir dois senhores. Não podemos. Mateus 6:24. Vamos ler a palavra, deixa ela falar por ela própria. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a boa vida lá na terra, com as riquezas desse mundo, etc, etc, etc. Não. Ou servimos o Senhor, ou servimos a Mamon. Agora os dois é que não dá. Não funciona. Somos adúlteros se nós tentamos fazer isso. Então, como seguidores de Cristo, aleluia, nós devemos verdadeiramente seguir a Cristo, obedecer a Cristo, caminhar com Ele. Amém? Ser útil a Ele, sermos o sal bem temperado, para temperar, o Espírito Santo podermos usar a nós para temperar bem as pessoas com a palavra de Deus, para que as pessoas possam vir ao arrependimento, possam sentir o amor de Jesus em suas vidas, e possam reconhecer, poxa, Deus ama-me tanto, eu sou tão mau e Ele me ama tanto. Eles vêm aos pés do Senhor. Amém? É isso que nós devemos ser, aleluia. Temos que influenciar o mundo. As promessas vãs e as coisas da religião oferecem assim uma falsa esperança às pessoas, aos seus seguidores, mas na verdade não tem nada para oferecer. Nada. Irmãos, a coisa bem espremida não sai nem uma gota de sumo. Não sai nada. É religião. É religião. Ai, mas eu não sei o que, em tal lugar, eu não sei o que, fazem milagres. A Bíblia fala em milagres de mentira, sabe? Não temos tempo para ir. Fala em milagres de mentira. Então, o que é que acontece? Deixa-me dar um exemplo rápido. Moisés, quando Deus mandou, vai falar com o faraó para deixar sair o meu povo, Moisés foi lá e ele disse, mostra-me, sabe aqueles sinais todos maravilhosos, transformar água em sangue, essas coisas. E perante o faraó, ele lançou a vara ao chão, não foi? E a vara transformou-se em serpente. Mas lá estavam chamemos os feiticeiros lá do faraó, eles também lançaram as suas varas, também eles se tornaram serpentes. Milagre, mas milagre é mentira. Sabe por quê? Porque a serpente de Moisés comeu todas as outras serpentes. A serpente. Quer dizer mais? Às páginas tantas já estava o povo de Israel no deserto e começaram a murmurar contra Moisés. Servo de Deus sofre. Começaram a murmurar contra Moisés. Moisés é assim, Moisés é assim. Ele trouxe para aqui para nós morrermos a fome e a sede, aqui nesse calor. Deus já tinha posto a coluna do fogo à noite para os aquecer do frio do deserto. De dia era uma coluna de fumo que se abria em forma de cogumelo para dar sombra a todos eles lá no deserto. Deus estava a protegê-los, dava-lhes comida, maná, codornizes. A rocha seguia com água. Mas eles nunca estão satisfeitos. Sabe o que aconteceu? Serpentes que estavam debaixo da areia começaram a mordê-los, eles começaram a morrer. E eles foram ter com Moisés. Moisés clamou a Deus, Senhor, o que é que eu faço, Senhor? Ajuda-me, Senhor. Não faça, Senhor, proteja o povo, Senhor. O que é que o Senhor mandou fazer? Olha, numa haste faz uma serpente de bronze. E pendura a serpente de bronze lá no arraial. Porventura alguém seja picado por uma serpente, que olhe para a serpente de bronze e será curado. Hoje em dia, você vai para as ruas fora, você vê em uma farmácia, o que é que você vê? Lá o desenho da farmácia. Ou é uma palmeira, ou é uma haste com uma serpente. Ou não é? Vem desses dias. Agora, era picado pela serpente, olhava pelas serpentes venenosas, olhava para aquela serpente de bronze e eram sarados. Só que mais tarde o povo não entendeu, um grupo de pessoas começaram a adorar aquela coisa, aquela serpente de bronze. Mas é outra história. Olha só. E Jesus, lá no deserto, o Senhor falou, o Senhor disse que o semente da mulher, não é? Que o seu tornozelo seria esmagado pela serpente, ou não, ou mordido pela serpente. Mas, logo de seguida,
ele iria fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente, ou não? Jesus, naquela cruz, aquelas cavilhas enormes que atravessaram os seus pés, nos seus calcanhares, foi a serpente que mordeu no seu pé, nos seus pés. Mas de seguida, após a sua morte, ele esmagou a cabeça da serpente. Já não tem mais poder. E digo mais, irmãos. O Senhor afastou-se de Jesus lá naquela cruz, com todo o pecado. Tal como a serpente de Moisés engoliu todas as outras serpentes, todo o pecado que estava ali. Também Jesus na cruz, todo o pecado caiu sobre ele, ou não? A serpente, ficou uma serpente, com todo o pecado sobre ele. Deus não quis ver aqui, afastou-se, fez-se noite. E Jesus sentiu a falta da presença do seu Pai. Não é? Ele diz, Deus meu, pouco me desamparaste. Por causa disso mesmo. O pecado seu, meu, todos nós, caiu sobre ele para que nós pudéssemos ser salvos. Amém, queridos? Por isso, irmãos, hoje quando nós olhamos para aquela serpente que foi partida no corpo, naquela cruz era a serpente por causa do nosso pecado, nós somos sarados. Ou não? Pelas suas pisaduras fomos? E ele ressuscitou glorioso, mais que vencedor. Amém? E não nos deixou órfãos, deu-nos autoridade e poder. E ele disse, olha, a igreja que eu vou edificar, toda a força do inimigo, por mais que se levante contra a minha igreja, não vão prevalecer. Então estamos aqui firmes no Senhor. Amém, queridos? Estamos aqui firmes no Senhor. E por isso, como seguidores de Jesus, eu já nem quero mais usar a palavra crentes. Há uns crentes, mas não são seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus, aleluia, têm uma forma de viver no seu dia a dia. E deixa eu dizer qual é essa forma. Salmo 149, versículos 1 a 9. São 9 versículos desse salmo. Vamos ver como é que a gente deve viver nosso dia a dia com Jesus, nessa vida. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis, como nós louvamos a Deus aqui há pouco. Amém? Cantamos para Ele. Alegre-se Israel, povo de Deus, no Velho Testamento. Hoje a Igreja do Senhor. Alegre-se no seu Criador. Os filhos de Sião exultem em seu Rei. Louvem o seu nome com danças. Está na casa de Deus. Devagarinho, está na casa do Senhor. É isso que você está a ver ali? Louvem o seu nome com danças. Cantem seus louvores com pandeiro e cítara. Alegria na presença do Senhor. Pois o Senhor se compraz em seu povo. Ele coroa de vitória os humildes, aqueles que são obedientes a Ele, caminham com Ele, se submetem a Ele. Regozijem-se nessa glória os fiéis e cantem jubilosos o dia todo e ao deitar com o Senhor. Altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios, em suas mãos a espada de 2 gumes, a palavra do Senhor, para exercer vindicação entre as nações, sermos o sal da terra e castigo sobre os pagãos, para prender os seus reis com grilhões, aqueles demônios, aquelas coisas que vêm para roubar a sua alegria, o seu gozo, a sua saúde, seja o que for. Vamos prender esses com grilhões da palavra, com as gemas de ferro, os seus nobres. Sai, aqui não, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Versículo 9, último versículo. Para executar contra eles a sentença escrita. E assim, em esplendor e felicidade, louvá-lo-ão todos os seus devotos. Louvado seja o Eterno. Então nós devemos viver alegres no Senhor, ou não? Porque a alegria do Senhor é nossa força. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por isso, amados, vale a pena nós submetermos ao Senhor nosso Deus. Porque nós submetemos a Ele, e quando submetemos a Ele, podemos resistir o diabo e os seus ataques, e Ele acabará por fugir de nós. Não somos nós que vamos ter que fugir dele. Ele vai fugir de nós. Eu já vos contei
aquela minha experiência, mas na graça de Deus, Satanás diz, eu vou te matar, eu vou te... Se chuta o melhor que tu tens. A mim tu não me toca, Satanás. Eu estou debaixo do sangue de Jesus. Estou fora daqui, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu naquela noite, naquele lugar ali com muita gente, do Gibraltar, inglês e outros? Sabe o que aconteceu? Pessoas começaram a vir à frente, entregaram canadianas, surdos ficaram a ouvir. Muita coisa tremenda, vir à frente a dançar com alegria, a dar testemunhos para o Senhor. Amém? Gozo e alegria. Tinha uma irmã lá no último fila, lá em cima, lá no balcão. Uma irmã inglesa que amava o Senhor, uma missionária poderosa de Deus. Ela tinha um chofar. Você sabe que é o chofar, não é? Aquelas trombetas, aquele corno de carneiro que os israelitas tocam. Não é? Disse ela, quando eu sei o teu nome, toca. Eu disse, Margaret! E ela, pá! Ela tocava aquilo muito bem. Eu não consigo tocar, eu já experimentei, não. Tem que praticar. Oh, meu Deus! As pessoas ali, foi poderoso. Mas primeiro Satanás veio dizer que me odiava, que me ia matar, que não sei o quê. Para me influenciar, para ficar calado. Ele vai me matar, eu vou ficar... Não! Somos mais que vencedores em Cristo. Amém? Ou é ou não é? Aleluia. Tinha um motorista lá em Angola, quando na prospecção de diamantes, nós fazíamos nossas próprias estradas no mato. Eu só fazia prospecção, não é? Tinha um caminhão Mercedes, tração às 4 rodas também, um caminhão enorme para trazer as amostras, que nós apanhamos amostras aqui e ali, tá? E chegamos num lugar pantanoso. Eu passei com o jipe, parei o jipe do outro lado, saí do carro a ver, não sei se o caminhão vai passar aqui. Esse motorista chamava-se Noé. Nunca mais esqueço. Cabelinho branco, mas é um querido. E o Noé pôs o caminhão naquele pântano e o caminhão ficou mesmo... Foi até o chassi, foi até tudo na lama ali, dali não saía mais, estava muito pesado com todas as amostras da areia. Então, há que entrar na água, né? Eu e ele. Papá, põe um macaco. Vamos lá. Arranjamos umas madeiras, umas árvores caídas, pusemos para pôr o macaco em cima, para levantar, para pôr coisas por baixo da roda, etc., para levantar o caminhão. E aquilo estava muito pesado. O caminhão estava muito pesado. Eu e ele... Ele disse para mim, disse-me assim, deixa-me provar. E eu disse uma coisa que até hoje nunca mais me esqueci. Ele disse, ou é ou não é, ou não é ou não é. Estão a entender? Ou é ou não é, ou não é ou não é. Ele disse, vamos embora, é hoje, agora que vai sair mesmo. E ele pegou naquilo, levantou e eu fui tendo paus debaixo das rodas e coisas, e conseguimos sair. Ou é ou não é, ou não é ou não é. E nós, ou somos crentes ou não somos crentes. Ou somos Jesus ou não somos Jesus. Não podemos misturar as coisas. Amém? Temos que caminhar com Deus. Pessoalmente, nós sabemos que a Bíblia está dividida em 2 temas principais. Tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. Embora seja só um livro, não é? Mas tem esses 2 temas diferentes. E eu acredito que a Bíblia pode ser dividida em mais temas. Por exemplo, esse que agora que eu vou apresentar aos irmãos, esse tema. O primeiro tema, que vai de Gênesis 1 até Gênesis 3,14. O tema trata da criação de Deus, como Deus criou o universo, enfim, a terra, a natureza, os animais e o homem. Não é? E o que é que o levou a fazer essa criação, a trazer essa criação à existência? Esse é o primeiro tema. O segundo tema vai de Gênesis 3,15 até o final de Apocalipse 22. E esse tema trata de uma guerra entre 2 sementes. Semente da mulher e a semente da serpente. Amém? Quem é a semente da mulher? Jesus. Amém? A serpente, essa maldade que já está solta no espírito, já está aí, mas ele ainda não se manifestou, o anticristo. Mas já está aí, toda a maldade já está aí.
não é? A semente da serpente. Ora, muito bem. E nessa parte, a palavra nos mostra como Deus tem usado pessoas, tanto no Velho Testamento, com Israel, com o povo de Israel, etc., no Velho Testamento, como no Novo Testamento, a sua igreja. Leia lá o livro dos Atos dos Apóstolos, não é? E como Deus tem usado a igreja contra a qual todas as forças da treva não prevalecerão contra ela, e como Deus tem usado a sua igreja até a vitória final, porque a vitória dessa guerra é do Senhor. Nós estamos, nessa vida, estamos numa guerra, irmãos. A escolha é nossa. E nós somos mais que vencedores. Jesus disse que nós somos mais que vencedores, ou não? Então, irmãos, meu Deus, seguidores e participantes da semente da mulher, você e eu estamos diretamente envolvidos nessa guerra. Sei que nós somos fiéis ao Senhor, não é? Então, é uma guerra que não dispensa ninguém. Ninguém. E Deus deu a todos nós. E essa é a razão porque o crente, contra Satanás, contra o reino das trevas, não pode ter uma atitude passiva. Eu não acredito nessas coisas. Eu não vou nisso. Não, você tem melhor que você acredite, que você tenha poder sobre essas coisas, você usa o poder que Deus dá contra em nome de Jesus. Nós temos que bater o pé nisso. Não podemos ter atitude passiva. Hoje não me apetece. É? Olha que anda ao redor, rugindo como um leão. Não é leão nenhum. Mas busca quem está fraco, quem possa tragar. Veja lá. Nós temos que estar firmes no Senhor nosso Deus. Eu não posso ter paz, irmão. Não posso. Ter paz com aquele que engana, aquele que destrói almas, aquele que sempre que tem uma oportunidade, esfrega a face do Senhor, a face dos amados do Senhor, melhor dito, no esterco. Trate-os mal, que roube deles, que faça ser lagarto sapato. Eu não posso pactuar com uma pessoa assim, não posso. Amém? Quero ridicularizar o meu Senhor e Salvador. Não! Nós não podemos estar passivos, irmãos. Acabou o tempo, estamos a dormir. É tempo de levantar, chega, em nome de aqui não, fora. Em nome de Jesus. Por favor, façam isso. Não estejam a dormir. Deus conta com isso, que a gente faça isso. Sabe por quê? Porque Satanás não conhece a misericórdia. Satanás não conhece a misericórdia, não é? E ele não tem compaixão de ninguém. Se ele pode matar, ele mata mesmo. Nós estamos aqui vivos, não é graças aos nossos lindos olhos, estamos aqui vivos graças ao Senhor. Senão já estávamos bem mortos lá no cemitério. Sabia disso? Temos que ser um pouco mais gratos para Deus e usar as armas que Ele nos deu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Satanás não tem compaixão, ele não tem verdade nenhuma na sua natureza, é tudo mentira. Ele é um enganador, é pai da mentira. Não vá nas tretas dele, por mais maravilhosas que lhe pareçam, não vá nisso. Não vá nisso. Por muito isso, muita gente estragou as suas vidas, foram na conversa dele. É verdade, irmãos. Jesus diz lá, em João 10:10. Olha aí, Jesus alertou-nos. Ele diz, olha aqui. O ladrão, quem é o ladrão? Satanás, o diabo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Não vem para fazer festinhas. Ele faz as festinhas com a finalidade de matar, roubar e destruir. Nesse caso Jesus, veio para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude ou em abundância. As ovelhas, quem são as ovelhas? São aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que creem nele, aqueles que o seguem. Tenham vida e vida com plenitude, com abundância, irmãos. Deus não nos deixou órfãos sem nada, com as mãos vazias a abanar. Não, Ele deu-nos muita coisa, queridos. Aleluia. Mas, 2 Coríntios 10:4, o Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz, olha aí, o que tu nos deu. Pois as armas da nossa guerra contra essa semente da serpente e os seus
As armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas que ele nos dá são poderosas em Deus. É a palavra de Deus que você deve falar. É a espada do Espírito que você deve falar em nome de Jesus. Na sua situação, na situação dos seus queridos, do seu lar, sei lá, do seu negócio, dos seus estudos. Fala, sai daqui, tu não vais prejudicar, tu não vais roubar. Fora daqui, em nome de Jesus. E louva o Senhor pela vitória. Ele deu-nos armas poderosas para destruir fortalezas. Sabe que o inimigo põe fortaleza na cabeça das pessoas? Eu não presto. Eu não vale nada. Ninguém me ama. Eu não sei, os outros têm mais sorte na vida que eu. Isso é uma fortaleza que ele põe na sua cabeça para fazer assim um fraquinho, uma fraquinha, um fraquinho. Alguém sem poder nenhum. Tem todo o poder que Deus lhe deu, mas ele não entende isso e acha que fraquinho. O inimigo faz isso. Sabe o que aconteceu hoje quando cheguei? Irmão, vou dar um testemunho, rápido. Ia assim para o carro e o Joshua, que foi batizado ontem, veio ter comigo. Abraçou-me. Então, filhote, tudo bem? E ele disse, pastor, eu desde que fui batizado ontem, parece que Satanás tem me atacado mais. Então, por quê, filho? Ele disse, olha, sabes isso, né? Então, pastor, estava lá em casa, tem lá 3 escadas. Eu ia subir uma escada para buscar não sei o que já, a Bíblia, né? Para buscar a Bíblia, ia subir umas escadas e Satanás veio para mim e eu fiquei muito fraco. Não queria mais subir as escadas, senti-me muito fraco. Eu sabia que era o ataque dele. E do que é que tu fizeste? Foste fazer festinhas? Não, mas o que é que eu devo fazer? Disse, olha, filho, fala para ele. Tu és do Senhor, tu tens autoridade do Senhor, tu fala para ele em nome de Jesus, sai daqui, sai da minha casa em nome de Jesus. Porque tu és muito poderoso. Ele sabe que tu és poderoso, mas só que tu não sabes que és poderoso. E ele sabe que tu não sabes. Então, fala o saber que tu sabes que tu és poderoso. Amém? E diz, sai daqui em nome de Jesus. Bate o pé, não vai na conversa desse mal cheiroso. Bate o pé, filho. E ele vai fugir. Ficou todo contente, né? Ele é um guerreiro, glória a Deus por isso. Então, amados, uma forte razão para querermos em Deus, no Senhor Jesus, na palavra de Deus, é que através de Deus, Ele deu-nos essas armas poderosas para vencermos toda a força do maligno. E nada nos fará dano algum, irmãos. Nada é nada. Não tenham medo. Batam o pé. Sejam guerreiros. Em nome de Jesus. Chega! Doença, sai em nome de Jesus. Ei, irmão, você venceu. Glória a Deus. Está aqui um testemunho. Aleluia. Amém, amados. Bata o pé, por amor. Os outros dizem, a mulher está a ficar maluca, o homem está a ficar... Deixa-os falar. Deixa-os falar, porque eles não acreditam, eles não sabem, não conhecem a verdade. Na minha terra, assim, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Vocês não querem aceitar o problema deles, eu sei em quem eu tenho crido. No meu Jesus. Amém? Aleluia. Por quê? Porque Jesus veio para salvar, curar e libertar. Aleluia. Despedaçou a cabeça da serpente. Não vá na conversa de uma cobra sem cabeça. As pessoas vão na conversa de uma cobra que não tem cabeça esmagada. Meu Deus do céu. Xandai. Meu Deus. Declara as promessas de Deus na sua vida. Declara as promessas sobre a sua família. Declara as promessas de Deus para si e para os seus. Toma posse das promessas de Deus na sua vida. É nosso, queridos. É nosso. É para nós. Aleluia. Então, siga o Senhor. Submeta-se a Ele. Obedeça-o. Aleluia. Faça com alegria. A carninha não vai gostar. A carne não. Não sei o quê. Eu já falei com pessoas, nestes 50 anos do ministério, já falei com pessoas, irmãos, você precisa aceitar Jesus. Não, ainda não estou preparado. Já ouviu essa conversa? Ainda não estou preparado para aceitar. Sabe por que o carnalão quer continuar na carne? O dia que o Senhor se oferece é esse dia que ele está preparado mesmo para aceitar, ou não? Não é essa coisa que não estou preparado para aceitar. Claro que está. Ele é que não quer.
Quer continuar no pecado, porque o pecado momentaneamente dá um prazer, mas depois vêm as consequências lá na frente. Pois é. Olha só. Colossenses 3, versículos 1 a 3. Colossenses 3, 1 a 3. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensai nos objetivos do alto, nos propósitos de Deus, nas coisas de Deus, e não nas coisas terrenas. Isso aqui passa, é passageiro, não presta, cheira mal. Versículo 3. Pois morrestes para o mundo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então vamos viver para Deus, ou não? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Tiago, mais uma vez, estou a citar Tiago, mais uma vez. Tiago 3, versículos 13 a 17. Ele começa com uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Quem? E agora passa a explicar. Quem acha que tem verdadeiro entendimento, que é sábio, que demonstre por o seu bom proceder cotidiano, todos os dias, mediante obras praticadas com humildade, que têm origem na sabedoria lá de cima. Vamos continuar a ler, versículo 14. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Vocês precisam se arrepender. Não neguem a verdade, que essas coisas estão lá. Aleluia. Amém? Porquanto esse tipo de sabedoria, esconder as coisas, orgulho, essas coisas, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é celestial, mas é demoníaca. Fortaleza. Amém? 16. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Mas, versículo 17. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, é imparcial, sem hipocrisia. Irmãos, essa Europa está cheia de confusão. Eu falo mesmo, não. Está cheia de confusão. Essa Europa está cheia de confusão. A quem devem ajudar, não ajudam. Dizem que sim, mas não ajudam. A quem eles devem ter mais cuidado de não deixar só entrar, sim, eles deixam entrar. Olha, meus irmãos, essa nação está cheia de confusão. Você ouve as notícias do nosso governo, meu Deus, quem quer um governo dele? Eu não quero. Eu não quero. Gente dessa, que é isso? É confusão, até não se entendem, um fala mal daquele. Olha até o futebol hoje em dia. Que vergonha. Que vergonha. Está cheio de confusão. Nós temos que orar para essa nação, irmãos. Não estão certamente a agir na sabedoria do alto. Por mais que eles chamam lá aquelas pessoas, as entidades religiosas. Esquece. Esquece. Então, amados, como seguidores do Senhor Jesus, nós não devemos nunca baixar os braços nessa guerra. Mesmo depois de uma grande vitória, ao celebrar a vitória, celebre sim, mas não baixe os braços. Continua a vigiar, porque ele vem e ataca quando você menos espera. Amém? Aleluia. Olha, Pedro disse, nós falamos um pouco disso a semana passada, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos uma geração eleita. Vocês, uma geração eleita por Deus, escolheu-nos. Vamos fazer as coisas do mundo ou vamos fazer as coisas de Deus? Quando foi Deus que nos escolheu? O que é que nós queremos fazer? Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Quem é o sacerdote? É aquele que louva a Deus ou não? Que fala com Deus. Real, ainda por cima. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Continuando esse versículo.
cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele arrancou-nos das trevas, irmãos. Aleluia. Geração anterior pregou a palavra, nós ouvimos, aceitamos Cristo e entramos na luz do Senhor ou não. Agora a nossa geração, como nós já falamos anteriormente, tem que passar. Nós somos estafetas a correr com aquele testemunho. Os mensageiros são muitos, mas a mensagem é a mesma. Temos que passar essa mensagem para as crianças, para a próxima geração, para quando nós não mais estivermos aqui, eles possam continuar. O que é que nós estamos a fazer com os nossos filhos? Toma lá o telemóvel. Não chateia, não tem tempo para ti. Toma o telemóvel. E depois diz que fica admirado que o cérebro não funciona. Irmãos, é isso. Nós temos destino, nós temos propósito de Deus e nós temos que cumprir com esse propósito. Somos uma geração destinada a grandes coisas no Senhor. Você e eu. Você mesmo. Você é uma campeã, você é um campeão. Se você tão somente se submeter a Deus. Aleluia. Amém? Então, repare no seguinte. O inimigo usa todas as artimanhas possíveis que venham à mente para impedir que uma geração sirva a outra e que a outra geração leve o testemunho para a outra geração. Eles querem impedir. Nos dias de Moisés, o faraó achou que eram demasiados israelitas e mandou matar as crianças. Não foi? Quando Moisés morreu. Sabem da história de Moisés? Mataram quantas crianças? Satanás usou homens para matar crianças, para não levarem o testemunho de Deus para a próxima geração. Olha só. Quando Jesus nasceu, o diabo fez o mesmo, não fez? Bebezinho de 2 anos para baixo, matou-os todos. Para quê? Para que não levassem o testemunho para a próxima geração, para que não houvesse quem levasse o testemunho. Hoje em dia, na nossa geração, nossa, a Tatiana mandou-me um vídeo horroroso. Graças a Deus, eu já mandei para meus amigos nos Estados Unidos e no Zimbábue e na África do Sul, já mandei assim. Que coisa, meu Deus. Olha, a nossa geração, hoje em dia, com leis, que são leis, mas que é iniquidade, chamam bem essas coisas quando são más, como diz o profeta Isaías, fazem leis, traçam leis, que estão a matar milhares de crianças. Hoje em dia, com o quê? Com o aborto. Matam. Estás grávida, olha, vai abortar. Aquilo não é nada, não é um ser humano, nada. Mata, acaba. Para quê? Para não levarem o testemunho para a geração seguinte. Nós estamos a ficar velhos, não vai haver ninguém. Para aí a igreja. Mas a igreja não vai parar, irmãos. A igreja não vai parar, não é? Aleluia. É nos abortos, é nas guerras, é nas fomes, é nas doenças, é nas tempestades. Satanás faz tudo para acabar com as crianças. Não é? Até próprios homens indoctrinam criancinhas, com metralhador nas mãos para matar já. Eles nem pensam 2 vezes, dão logo o tiro, pronto. Olha só. Dizem que essa gente é especial. É especial o quê? Fortaleza Satanás na cabeça deles. Mas apesar de tudo isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Vai ser até aquele dia que ele veio buscar a sua igreja. E depois disso ele vai intervir, ele pessoalmente, para acabar com essa raça. Amém, queridos? Olha só. A geração do povo de Deus de hoje tem um propósito muito especial, queridos. Vocês não são aqueles fraquitolas, aqueles sem recursos, aqueles não sei o quê, dificuldades. Não, vocês são filhos do Deus Altíssimo. Ele deu-vos poder e autoridade. Não vão nessa conversa, não percam o vosso tempo com conversa de chacha. Não tem nada a ver com o Senhor. Zero. Falam do Senhor, mas não tem nada a ver com Ele. Não seja participante dessas coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Satanás não vai
conseguir impedir os propósitos de Deus. Não vai. Eu li a última página da palavra de Deus. Eu vi quem é que ganha. Sabe quem é que vence? Jesus. E aqueles que são fiéis a Ele. Então, amados, como se não bastasse nisso tudo, Ele nos deu a sua palavra, deu-nos a arma, a palavra, a espada do Espírito, deu-nos armas poderosas em Deus, aquele que é o maior, o campeão de todo o universo, o campeão dos campeões habita em nós, que é o Espírito Santo, o maior de todos, está conosco, está sobre nós, está... Oh, meu Deus, a unção de Deus está conosco. O que é que nós estamos à espera para fazer coisas para o Senhor? Aleluia. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou órfãos, Ele mesmo prometeu, jamais vos deixarei, jamais vos abandonarei. Quem abandona somos nós, se calhar, que abandonamos a Ele por um momento. Ai, não me apetece. Ai, hoje não me apetece orar. Ai, hoje não me apetece estar com o Senhor. Ai, não, está a dar um canal, não sei o que, está a dar lá um choramingas qualquer, lá, uma história de amor qualquer. Vou ver isso. Ei, primeiro o Senhor, amém? Olha só. Ainda por cima, esse que está conosco, o Senhor Jesus, olha só. Apocalipse 3:7. Ao anjo de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, diz aquele, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, assim declara, aquele que é santo, é Jesus, que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, o que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quer mais poder que isso? Ele fecha. Ele abre. For preciso ser aberto. Ele fecha o que tem que ser fechado. Para os seus fiéis. Para aqueles que confiam nele. Para aqueles que caminham com ele. Ele dá-nos a vitória. Aleluia. Sabe uma coisa? Ele já abriu as portas por um avivamento. Nesse todo esse mundo. Para que as pessoas possam vir à salvação. Há 2000 anos atrás, quando na sua ascensão aos céus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Amém? Ele abriu as portas do avivamento quando ele disse isso. E olha que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco. Queridos, Deus ama os homens, ama sim, e quer que todos venham à salvação, quer que todos venham ao arrependimento, quer que todos venham aos seus pés, o aceitem como Senhor e Salvador, porque foi Ele o único caminho que pagou o preço por eles. Aliás, Atos 17, versículos 30 até 31, é bem claro sobre isso. Diz assim: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. Mas agora que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que está glorificado, que Ele enviou o seu Espírito Santo sobre a sua igreja, que Ele está a edificar a sua igreja, agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso Ele estabeleceu. E quanto a isso, Ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo. É o Senhor Jesus que vai julgar esse mundo. O Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Bendito seja o nome do meu Senhor. Aleluia. Então, amados, Deus ama intensamente o ser humano. E Deus quer que todos venham a Ele. Só Ele é o caminho da salvação. Ele diz que nós somos o sal. Ele abriu as portas do avivamento, diz: ide e pregai a minha palavra por todo o mundo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Ele está aqui. Ah, somos uns pouquinhos. Ele está aqui. Amém? O que é que nós estamos à espera mais? O que é que nós queremos mais? Graças a Deus, porque nós aceitamos Jesus, nós não vamos ser julgados nesse dia. Teremos um tribunal de Cristo no céu, mas é para prémio, para galardão, segundo a nossa obediência a Ele nessa vida, não é? Mas não para... Sai daqui, não me quisesse conhecer, também não os conheço, não é para isso. Então, amados, Deus tem uma vida melhor
para todos os homens. E Ele está a oferecer bênção. Diz, eu tenho bênção. Eu tenho vida com abundância. Em mim não há maldição, não há morte. Pelo contrário, eu paguei o preço. Então quem é sábio, caminha com esse Deus, com esse Senhor. O único Salvador. O único caminho para Deus, Jesus. E serve. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Essa é a atitude que vence. Temos seu sal. Temos seus exemplos. Temos de levar a palavra de Deus às pessoas. Bendito seja o seu santo nome. Honra e glória ao teu santo nome. Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Deus, queremos mesmo, Senhor, levar almas para o céu, Pai. Queremos ganhar almas para o céu, Senhor amado. Queremos, Senhor. Ninguém de nós aqui é mais poderoso que o outro. Todos nós temos o mesmo Espírito Santo. Temos a mesma palavra de Deus. Temos as mesmas armas poderosas em Deus. Temos tudo igual. Nós temos que fazer a diferença. Temos que avançar. Pôr a mão no arado e não olhar para trás. Temos que avançar. Ganhar almas para ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje, depois do culto, um casal abençoado que nos abençoou com o almoço. Então, vamos almoçar, vamos lá para o restaurante. Eu vi um casal de africanos. Um casalinho lá sentado novo. E eu senti assim, foste dar um abraço. Senti assim um amor muito grande por eles.